Olá, boa noite, bem-vindos, bem-vindas. Eu sou a Simone da Clara Iluminação e eu ensino como deixar a sua casa mais confortável através da iluminação residencial. Hoje eu vou ensinar sobre o ambiente living, como deixar o seu living mais confortável e acolhedor através da iluminação. Vou ensinar de maneira prática, com linguagem descomplicada, para que pessoas leigas e iniciantes consigam assimilar e implantar as soluções que a gente vai apresentar hoje. O living é o ambiente principal da casa. É o primeiro ambiente que chegamos em todas as casas. É um ambiente que passamos muitas horas com nossa família e amigos e realizamos diversas atividades. A gente vê TV, vê filme, lê, janta, trabalha, pode ter um Natal, uma Páscoa, os filhos fazem tarefa, muitas atividades ocorrem no living e ele pode e deve estar com a iluminação ideal. Eu trabalho há 22 anos com iluminação e já ensinei arquitetos, estagiários, lojistas, vendedores, clientes a iluminar bem a sua casa. Já elaborei mais de 1000 projetos, a maioria residencial, e já elaborei também projetos corporativos, clínicas, sede de construtora, museu. A gente está entregando um museu importante agora para o estado, e Casa Cor, muita Casa Cor. Desde 2004 nós elaboramos projetos na Casa Cor para os arquitetos. Vou mostrar um pouco para vocês agora as fotos desses projetos ao longo desses anos. Agora eu vou contar um pouquinho para vocês como foi que eu desenvolvi esse método. Bom, meu pai era engenheiro eletricista e eu fiz arquitetura, e assim que eu me formei em arquitetura, uma empresa de iluminação me chamou para trabalhar com eles. Aí eu entrei na empresa, tinham 3 arquitetas que já trabalhavam com iluminação e elas falaram: bom, Simone, você tem que fazer os cursos das empresas, nas fábricas aqui em São Paulo. Gente, isso era em 2003. E aí tinha disponível os cursos da Osram na fábrica, da Philips e da GE. Eu fui lá nas empresas, fui fazendo os cursos, fui entendendo mais de iluminação, e aí eu me lembro que um dia eu estava na Philips de Santo Amaro e eles começaram a mostrar o projeto de uma universidade. E aí eles começaram a mostrar todos os ambientes da universidade. Então, a parte de esportes, como eles faziam para dar menos sombra nos jogadores de basquete, para otimizar o jogo. Depois, os refeitórios, como fazer para iluminar melhor as comidas para quem está cozinhando e para quem está comendo. Os refeitórios, como fazer um ambiente para os alunos estudarem e depois dormirem. Todos os ambientes. Eu fui ficando encantada, não conhecia tudo aquilo, e a Philips, isso era na Philips, né, uma empresa holandesa, e eles tinham uma gama gigante de lâmpadas iluminárias. E aí eles explicavam, já tinham, né, claro, o facho de luz, o facho menor, maior, tonalidade, temperatura de cor, aonde instalava, como fazer até o consumo, como instalar menos luminárias para consumir menos energia. Bom, fiquei encantada com aquele assunto, apaixonada, e continuei trabalhando naquela empresa. E depois de um ano eu falei para minha irmã: vamos abrir um escritório de iluminação, porque esse negócio é maravilhoso e eu quero trazer mais desse conceito de projeto luminotécnico para as casas e para os meus projetos. Aí a gente abriu em 2004 uma empresa de projeto de iluminação e gesso no Itaim Bibi, e a gente também executava a obra. Então a gente fazia o projeto de iluminação, o projeto de gesso, executava o forro de gesso, fazia toda a parte da elétrica antes, soltava os circuitos e depois instalava as luminárias. E foi indo, a empresa foi crescendo e a gente começou a contratar estagiário de arquitetura, arquiteto e tudo mais. E aí eu desenvolvi uma apostila para todo mundo ficar na mesma página, para a gente ter um conceito de projeto. A gente saía muito para visitar a obra, atender cliente, ir em fábrica, ir em feira. Então, enquanto eles estavam elaborando os projetos, todo mundo tinha que seguir os mesmos conceitos para cada ambiente, para não ficar muito diferente os projetos da empresa. E apresentando os projetos para os clientes, naquela época era tudo ao vivo, não tinha reunião online, né? Então todos os projetos eram apresentados para os clientes em reuniões de mais de 1 hora e tal. E aí os clientes me passavam o briefing, que era o quê? Simone, não fale linguagem técnica, vocabulário de arquiteto, que eu não entendo nada. Alguns clientes falavam: não consigo também entender muito planta, eu quero ver imagem, não adianta você ficar me apontando na planta porque eu não consigo ver em 3D igual vocês. Então eu também desenvolvi para os arquitetos do escritório um manual de como fazer a apresentação para clientes leigos, clientes que não eram da área, que eles tinham que entender todo o projeto sem a gente falar aquela linguagem que a gente estava acostumado no dia a dia. Então foi aí que eu desenvolvi esse método de iluminação. E aí,
Outro dia eu estava em uma obra, um arquiteto parceiro, isso ano passado, um arquiteto parceiro falou: Simone, vamos lá no meu escritório, dar um treinamento para o pessoal lá do escritório aprender a fazer o luminotécnico melhor. Eu falei: ah, vamos, claro, vamos marcar. Ele falou: mas você não tem um curso, você já não tem um método? Eu falei: tenho, vou reativar o meu método e vou formatar ele para um formato mais moderno, que seja online. E eu vou dando andamento nisso. Eu percebi que com esse método eu poderia atingir pessoas que não sabem nem que existe um projeto, uma arquiteta específica de iluminação, e eu vou poder chegar num ponto que muitas pessoas vão ter o seu living, a sua casa inteira melhor iluminada. E na hora desse cliente chegar numa loja, ele não vai estar tão sem informação. Eu recebo muito também o feedback de clientes que é assim: nossa, Simone, cheguei numa loja, eu não entendi nada, a loja estava lotada de luminária, eu não entendia nada que o vendedor falava. Então esse curso também serve para a pessoa que vai começar esse momento de iluminação da residência, para ela já chegar numa loja mais informada, já entender os conceitos básicos de iluminação e os efeitos, que é o mais importante da iluminação, é o efeito que a luz dá. Mais do que a luminária em si, é qual o efeito que cada luminária vai fazer. Agora vamos começar o nosso webinário sobre iluminação residencial, hoje falando mais sobre o living, como deixar o seu living mais confortável. Por que é tão importante ter uma iluminação de qualidade em casa? A luz é o primeiro elemento do conforto ambiental. Quando a gente entra no ambiente, o estímulo que a gente mais recebe é o estímulo da iluminação. O nosso olho é captador de luz. Automaticamente, ele consegue entender se a iluminação está trazendo segurança, está trazendo aconchego, está trazendo conforto. A iluminação molda a atmosfera do ambiente e influi diretamente no nosso bem-estar. Outro ponto é que a iluminação valoriza a arquitetura e a decoração. Então a gente consegue valorizar um ponto forte no ambiente, um item importante de arquitetura e não iluminar e não chamar atenção para uma coisa que a gente queira esconder. Outra coisa é que mesmo um ambiente simples, se ele estiver bem iluminado, ele já passa uma sensação de bem cuidado, de conforto, de projeto, que teve uma elaboração ali de ambiente, conceito para aquele ambiente. E também, por exemplo, para quadros, a gente consegue fazer um cenário de quadros, valorizar obras de arte, valorizar plantas, a gente consegue trazer vida para outras coisas, então deixar esse ambiente mais dinâmico. Agora vamos esclarecer alguns conceitos de iluminação que geram muita dúvida e tem se falado muito hoje em dia. Em primeiro lugar, na pole position das dúvidas é a questão de luz quente, luz neutra e luz fria. Então eu vou explicar para vocês como funciona. A melhor iluminação para nós é a iluminação natural, é a luz do sol. Nosso corpo foi feito para receber a iluminação da natureza, a luz do sol. Como funciona a luz do sol? De manhã ela amanhece mais quentinha, depois às 10 da manhã ela fica branca até o meio-dia, que ela tá bem branca, até umas 3 da tarde, depois a luz vai ficando laranjinha, mais quente, até umas 6h30, 7 horas, que é o pôr do sol. Então essa é a temperatura de cor ideal para o nosso corpo. É assim que a gente deve também fazer em casa, à noite ter iluminação mais quente. Então, se na própria natureza só tem luz branca das 10 da manhã até as 3 da tarde, por que em casa a gente teria luz branca à noite? Então o que acontece? Quando a gente chega em casa umas 7 horas da noite, 8, ainda tem muitas tarefas a serem executadas. A gente ainda vai ler, estudar, trabalhar, cozinhar, fazer alguma coisa de manipulação na mão que precisa de iluminação. E tudo isso pode ser feito com alto fluxo luminoso e alta luminosidade nas lâmpadas e nas luminárias, com a cor quente. Então não tem nada a ver colocar luz branca para iluminar mais. A gente vai usar cor quente, 2700 Kelvin, 3000 ou a mais neutra, 4000 Kelvin, e com alto fluxo luminoso, que é medido em lumens. Então você pode ver na lâmpada ou na luminária escrito fluxo, tantos lumens. Então mais de 800 lumens, 1000, 1500 lumens já é uma luminária forte. Então é assim que se ilumina bem com a cor quente, não tem necessidade de usar luz branca. A luz branca, ela tem o espectro azul e também ele não combina com o nosso tom de pele. O nosso tom de pele é laranjinha, é rosa, marronzinho. Ele combina mais com o espectro vermelho, com a luz quente. A gente fica mais saudável, com uma cor mais de vida. E também nos materiais da casa, para iluminar madeira, mármore, um tapete, um sofá. As coisas ficam mais bonitas com a iluminação quente. Então, nós não usamos iluminação branca em casa, nunca usei. 5000 Kelvin e 6500 Kelvin não se usa em lugar nenhum, nem em escritório, never, em nenhum lugar. Em cozinha e escritório, pode-se usar 4000 para quem gosta.
Eu, na minha casa, uso 3000 Kelvin e às vezes 2700 Kelvin, que já é o mais quentinho. Mas assim, luz branca não é recomendado, não é agradável e não faz bem e não combina com a decoração e tudo mais. Outra terminologia também que é importante a gente saber é sobre lumens e watts, o quanto a lâmpada ilumina e a potência. Então, por exemplo, duas lâmpadas, uma de 8 watts e uma de 9 watts. Qual ilumina mais? Se você falou que é de 9 watts, talvez você esteja errado. O importante é ver quantos lumens tem a lâmpada. É um item que está escrito fluxo luminoso LM. Então, por exemplo, uma lâmpada de 8 watts pode ter 800 lumens e uma de 9 watts pode ter 700 lumens. Então, essa aqui vai iluminar mais. Então, tinha um conceito antigo das incandescentes que era diretamente proporcional, né? Uma de 50 watts ilumina um tanto, a de 100 watts ilumina o dobro, a de 150 iluminava o triplo e tal. Mas no LED não, é diferente, depende do fabricante, do tipo de LED. Então é importante, quando a gente vai pensar ou fazer a iluminação da casa, comprar os produtos, comparar um fabricante com o outro, a gente tem que se atentar aos lumens da luminária, não só aos watts. O LED por si só, o sistema LED, ele já consome muito menos energia do que consumia com a incandescente. Então ele já é um sistema econômico e a vida útil dele também é bem maior do que da incandescente. É lógico que aí entra um pouco no conceito de qualidade, não é? Quanto melhor o fabricante, os materiais da fabricação são melhores e a vida útil também é maior. Para a gente escolher as luminárias e as lâmpadas também, tem um item que é o Índice de Reprodução de Cores, o IRC. O IRC, ele conta pra gente quanto que aquela lâmpada consegue reproduzir da cor real dos objetos. Então, o IRC de 100% seria do sol ao meio-dia. O sol ao meio-dia, a luz do sol, reflete a cor exatamente da cor pura que ela é. Às vezes você está em loja, o pessoal sai na rua para ver a cor, porque é a cor mais que mostra a luz real das cores, a cor real dos objetos. Então, o ideal é comprar o IRC maior de 90, ou seja, essa lâmpada, essa fita de LED, essa luminária com o IRC maior de 90, ela vai reproduzir muito bem a cor dos objetos, dos materiais, dos quadros e tudo mais. Existe até maior de 90. Nas marcas boas e tudo mais, a gente avançando um pouco nessa sofisticação do projeto, nas marcas melhores tem lâmpada com IRC maior de 90, luminária com IRC maior de 90. Inclusive, hoje os light designers têm até outros parâmetros de medir o índice de reprodução de cores e tudo mais, mas em termos gerais, assim, para um cliente que está iniciando nessa questão e também o que tem disponível no mercado, que é de fácil acesso às fichas técnicas do fabricante, é o IRC. Então se atentem a isso. Se você ficar em dúvida, você está em dúvida entre duas luminárias ou duas lâmpadas, se são boas ou não, um fator que define direitinho se qual lâmpada é melhor é o IRC. Qual que vai reproduzir melhor a cor dos tecidos, dos objetos, o índice de reprodução de cores, o IRC. Quais são os efeitos de iluminação? O mais importante das luminárias e das lâmpadas é o efeito da iluminação. Como que elas emitem o facho de luz? Então são 3 tipos: difusa, direta e indireta. Peguei aqui uma lâmpada de exemplo. Lâmpada difusa. A lâmpada difusa, o LED está aqui dentro da lâmpada. Esse elemento aqui, que ele é branquinho leitoso, ele difunde a luz. A luz vai sair homogênea, não vai ser aquele facho que vai dar uma sombra tão dura. Essa é a lâmpada bulbo. Isso se repete também em cúpulas de abajur e em alguns pendentes. Quando tem um elemento, por exemplo, ou um tecido, ou um vidro leitoso, diversos elementos, ou até hoje em dia uma palhinha e tudo mais, diversos elementos que fazem um anteparo para a luz parar ali, aquele elemento fica um pouco mais iluminado e às vezes o facho de luz sai para baixo. Então, por exemplo, uma arandela, uma coluna de piso, tem a cúpula leitosa e o facho sai para baixo. Então esse primeiro tipo de iluminação é o difuso. Depois tem o facho direto. Como é o facho direto? Essa lâmpada aqui é um tipo de lâmpada, essa é a dicroica de LED. Então ela não tem nada a ver com a dicroica halógena que consumia muita energia e tudo mais. Ela não esquenta porque ela é de LED, não é? O LED não emite calor para frente. Ele emite um pouco de calor para trás, mas não joga muito calor, quase nada de calor para frente. Então essa é uma lâmpada de facho, para ela realmente ela solta, emite o facho de luz, tem um refletor lá dentro para fazer todos os fachos coincidirem, emitirem num facho de luz redondo. Então pode ser
um ângulo mais fechadinho, 8, 10 graus, ou 24 graus, 36, 48. Isso também é uma coisa que na hora de comprar, especificar a lâmpada, a gente escolhe o facho direitinho para cada ambiente, qual vai fazer o efeito melhor. E depois a indireta. Como é a indireta? A luminária, ela primeiro bate na laje e depois ela desce a luz e ilumina o ambiente, porque como a laje é branca, ela reflete 95% da luz. Então tem sido muito usado e é muito confortável para quartos, inclusive até para escritórios tem se usado, no living também tem se usado. É a iluminação indireta. Então você pega uma fonte de luz que emite bastante luz, uma barra de LED, um perfil de LED de 2000 lumens, pode colocar ela, deixa eu dar um exemplo aqui, um perfil LED, e ele joga a luz para o teto e aí a luz desce. Então ela desce bem gostosa, bem macia e não ofusca. Outro critério que está muito em alta é escolher as luminárias pelo índice de ofuscamento, que é o UGR. Mas é uma coisinha um pouco mais avançada, um pouco mais de lighting designer, não é muito do cliente leigo, mas o ofuscamento é uma coisa que a gente consegue entender. Então, essa luminária indireta, ela esconde a fonte de luz, você não vê a barra de LED, ela joga ou para a parede, ou também indireta, ela pode para o teto, ou ela pode jogar para a parede e a luz voltar. Então, esses são os 3 tipos de iluminação que, basicamente, todas as luminárias, a iluminação dela é direta, ou indireta, ou difusa. Esses são os 3 tipos de efeito de iluminação. Agora a gente vai falar um pouquinho dos tipos de iluminação: luz geral, decorativa e de destaque. Então, por exemplo, no living, a luz geral, que seria uma luz que você em um circuito se acende e consegue ter uma luz geral. Então isso acontece bastante às vezes nos quartos, no living. Uma luz que seria a luz principal, que você acende e já ilumina a luz geral. Ela pode ser uma luz indireta. Então, por exemplo, se vocês tiverem cortineiro ou um embutido no forro de gesso, ele pode ser ou existente ou novo, e a gente pode colocar um perfil LED lá e ele desce uma luz de LED na cortina, fica uma iluminação indireta. Quando você não tem nada de luz, um pouco de luz já faz muito efeito no ambiente. Então, por exemplo, o living está todo escuro. Vamos supor que você já tem esse cortineiro embutido. Se a gente coloca um perfil de LED lá de 1000 lumens por metro, escondidinho no cortineiro embutido, e acende, ele refletindo na cortina e voltando, ele faz uma iluminação a ponto de você andar pela sala e fica uma luz gostosa assim para você assistir um filme, para você é mais uma camada de luz para depois acrescentar outras. Mas é uma iluminação que eu gosto bastante de fazer, essa iluminação do cortineiro. Até um pouco em referência à janela, né? Eu acredito que a janela, ela é o local mais nobre do ambiente, porque é o local que você tem contato com a parte externa, então você consegue ver o céu, você consegue ver as árvores, consegue ver o mundo, e é o local que tem a ventilação, tem a troca de calor, e é o local que você entra luz natural. Então, para mim, assim, de todos os ambientes, eu sempre dou muito valor, sempre analiso e faço uma leitura da janela, entendeu? Primeiro que ela tem que, durante o dia, iluminar e tem que estar disponível e liberada, não pode ter nenhum bloqueio nela. Eu sempre me atento bastante, assim, quando a gente vai começar a fazer um projeto, pensar no o que acontece com aquela janela de dia e de noite. E o que é legal de fazer o cortineiro iluminado também? A gente mantém naquela parede, naquela janela, iluminação. Então ela segue naquele mesmo, não fica uma coisa tão confusa, entendeu? De dia a luz entra natural pela janela e de noite, se a gente fizer o cortineiro iluminado em cima e a luz descer na janela, ali também ilumina. E ela realmente ilumina bastante a cortina e acende o ambiente. Aquilo levanta o ambiente. Um outro efeito também que é bom nessa iluminação indireta de cortina é que quando a gente coloca o perfil LED lá em cima, então vamos supor um pé direito normal, 2,60, 2,65. O olho, ele vai olhar para cima, porque o olho ele tem tendência já para olhar para a iluminação automaticamente. Então ele vai chamar a atenção para o pé direito, ele valoriza o pé direito mais alto. Então ele amplia o ambiente. Então, ela pode acontecer nas 3 maneiras. Se você tem laje, se você já tem o forro de gesso com o cortineiro embutido, ou se é uma obra nova, então pode fazer o cortineiro embutido com a sanca de gesso dentro. Isso tudo eu vou explicar mais no nosso curso. Esse é um webinário para a gente dar uma introdução inicial para tudo. Lá no curso a gente vai falar bastante sobre isso, o cortineiro iluminado,
Vai ter uma parte só para quem tá com laje, não tem forro de gesso, e depois um capítulo para quem tem forro de gesso. Tudo que pode fazer e embutir as luminárias. Então, para decidir a iluminação do seu living, são 5 perguntas que você deve fazer para definir a iluminação do seu living. Eu vou contar primeiro quais são as 5 perguntas, depois eu vou explicar elas. São 5 perguntas. Quais atividades eu vou fazer no meu living? Qual clima, qual atmosfera eu estou querendo para esse living? Quais efeitos de iluminação eu vou querer para esse living? Quais pontos disponíveis eu tenho nesse living, em que fase está a obra, se é que tem uma obra? E 5, quais luminárias eu vou encomendar, vou comprar? Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quais atividades eu vou fazer nesse living? Porque muda muito de casa para casa, para família, de família para família. Por exemplo, home office. Tem casa que cada um tem o seu home office, as pessoas não vão trabalhar na sala, então não é um circuito de iluminação que a gente tem que pensar e planejar. Não, vamos fazer um circuito de iluminação para trabalho nessa mesa. Então, cada família tem um estilo de vida, tem um ritmo, tem uma rotina, e então tem que ver quais atividades vão realizar ali, entendeu? Por exemplo, eu tenho uma varanda gourmet e a mesa é lá, a gente vai jantar mais lá. Então, tem uma mesa de jantar dentro, mas eu vou usar muito terraço, enfim, tem diversas peculiaridades em cada planta, em cada família. Então, tem que responder quais atividades eu estou pensando em fazer nesse living, não é? Questão da televisão também, de filme, como funciona? Tem gente que vê como você está assistindo TV, mas você também está lendo um livro, está lendo um documento. Então, tem que ter uma iluminação que não reflita na TV, que a tela fique boa para você iluminar, não tão alta, mas que tenha uma luz mais forte nos cantinhos do sofá. Então, essa é a pergunta das atividades. Depois, que clima eu estou querendo para o living da minha casa? Cada pessoa tem um gosto pessoal. Tem pessoas que gostam da iluminação mais clara. Tem pessoas que gostam, gente, a casa da pessoa, ela tem que fazer a iluminação do jeito que ela fica mais feliz. Tem pessoas que gostam muito iluminado, apesar de que não é muito indicado à noite, mas tem pessoas que gostam muito iluminado. Então, essa é a pergunta: que clima eu quero dar para o meu living? Depois, terceiro, que efeitos de iluminação eu quero dar? O que é interessante a gente fazer? O ideal é você fazer um mix dos 3 tipos de iluminação. Então, um pouco de iluminação indireta, um pouco da iluminação difusa, um pouco da iluminação direta, se for possível. Depende um pouco do layout dos móveis. Por exemplo, tem marcenaria disponível para a gente poder instalar LED embaixo? Então, por exemplo, às vezes tem um aparador que fica afastado assim uns 30 centímetros do chão. Pode ficar legal você colocar um perfilzinho LED ali, ele cria uma luz no piso, bem difusa, assim, suave, mas chega a ser uma iluminação de apoio. Então, depende um pouco do mobiliário, como tá. Quais pontos eu tenho disponíveis? Isso depende um pouco da fase da obra que você tá. Então, assim, você é um cliente que já mora no apartamento, não quer obra nenhuma, quer só fazer o retrofit de luminárias, quer só usar os pontos que tem disponíveis, e talvez uma luminária ou outra que não precise de obra. Eu vou também contar tudo isso no curso. Fazer um capítulo sobre luminárias que não precisam de obra nem reforma e resolvem e ficam muito boas no ambiente. É um cliente com um apartamento que não quer fazer reforma. 2, está em reforma, está disposto a fazer um ponto de arandela, um balizador, puxar um ponto para cá, soltar circuito novo. Ou 3, é uma obra nova, pode fazer reforma, pode fazer arandela, balizador e tudo mais. E por último, escolher as luminárias. Então, depois dessas 4 perguntas respondidas, aí a gente vai definir qual vai ser a luminária, o modelo da luminária. Eu vou orientar para vocês também no curso como que vocês podem fazer uma boa compra de iluminação sozinhos, com as informações desse curso. Esse curso é para vocês fazerem a iluminação da sua casa sozinhos. Perfil LED, onde vivem, o que comem, como se reproduzem esses bichinhos. Perfil LED no living. Posso usar? Devo usar? Seguinte, perfil LED no living. Para que ele vai servir? Para a gente fazer a iluminação indireta. Então, para aquele cortineiro embutido, ele vai iluminar a cortina e vai trazer o wall washer para dentro de casa. Se for uma obra nova, você pode fazer aquele rasgo de luz total no living, afastar o forro da parede, fazer uma sanca aberta e perfil LED lá dentro, vai jogar faixa de luz pro teto e depois ele vai descer na parede, também é um projeto de luz bom. Ele sempre tem que ficar escondido, sempre, não pode aparecer. Perfil LED no living embutido, eu nunca coloco. Perfil LED embutido, ele combina
nas residências que a gente faz. Nos banheiros, em frente ali, então a hora que tá entre você e o espelho é uma iluminação boa, que vai ficar de cor quente, com índice de reprodução boa, difusa, não vai dar sombra, não esquenta, é um circuito super legal, não cansa para você usar bastante. Na cozinha também. Cozinha sempre, então assim, se tiver um forro de gesso, um perfil mais assim, embutido, desse aqui modelo de embutir. Se não tiver forro de gesso, um modelo de sobrepor, tá vendo? E o driver vai aqui dentro, o driver slim vai aqui dentro. Esse também é o perfil da iluminação indireta. Então, se a pessoa estiver no living, tá na laje, não vai fazer o forro de gesso, quiser colocar uma iluminação geral indireta, de fora a fora, coloca, fica bem bonito também, uma iluminação indireta, perfil bem longo, você pode encomendar. A gente já fez em obra com 4 metros, fica super bonito, ele penduradinho assim, uns 25 centímetros da laje, e aí ele joga a luz pra laje, rebate e desce. E também esconder ele na marcenaria, então atrás de uma prateleira ele fica bonito, escondido, não deve aparecer. Uma coisa que tem que dar uma preparadinha assim com a prateleira, com o seu marceneiro e deixar o ponto de elétrica disponível onde você quiser e pensar no lugar do driver, né? Todo o perfil LED, depois que eles existiram, a gente tem mais uma tarefa em toda a obra que é esconder todos os drivers, porque ele tem que ter um acesso com manutenção, a gente tem que alojar ele num lugar que dê manutenção, respire um pouquinho, fique disponível para atender o driver, e às vezes a gente soma até mais de um perfil com ele. No mesmo driver, você calculou potência, coloca um pouquinho mais, por exemplo, num móvel, você pode colocar talvez um driver para atender as 3 prateleiras. E esses são os locais que a gente pode usar perfil LED no living. Também, às vezes, embaixo do rack, se tiver um rack que está afastado ali do piso uns 30 centímetros, você pode colocar um perfil LED ali embaixo, ele vai iluminar o piso. Aqui é por dentro do perfil LED, tá vendo? Essa aqui é uma barra de LED, gente, ela é rígida. Tá vendo que eles montaram os LEDs, fizeram a barra em cima de uma barrinha de alumínio. É uma coisa com bastante qualidade, tem que encomendar no fabricante e a gente também costuma usar, tem bastante durabilidade. Essa aqui é a barra de LED, não é aquela fita que ela é molinha e coloca dentro do perfil LED. Agora eu vou falar os 8 erros mais comuns na iluminação do living e qual a solução, como deve ser feita. Então, erro número 1, usar apenas os circuitos originais. Quando você recebe um apartamento ou entra num apartamento que está na laje sem forro de gesso, a construtora deixou as caixas de passagem com um circuito em cada caixa, muito raramente 2. Então, o que você pode fazer? Você pode ampliar aqueles circuitos, deixar passando 3 circuitos em cada caixinha. Isso vai aumentar as cenas de iluminação. Você vai poder depois acender 3 em uma tecla, 3 em uma tecla, 3 em outra. Isso mais para quem tem um forro de gesso. E isso ajuda bastante depois para a gente setorizar a iluminação, acender separado, como você quer, dimerizar. Fica uma dimerização analógica, sem dimmer. Você consegue aumentar e diminuir a intensidade da sala, acendendo e desligando os circuitos. Erro número 2, a posição dos interruptores. Então, aproveitando que você vai soltar mais circuito, vai ampliar o número de teclinhas. Você também dá uma olhada se os interruptores estão nos lugares certos ou se você vai querer fazer mais caixinhas de interruptor para te atender melhor. Às vezes você vai colocar um armário que cobre uma caixa, você dá uma pensada nisso também. Erro número 3, usar um efeito só de iluminação no living. Então, naquele capítulo que a gente falou sobre os efeitos de iluminação, que tem difuso, direto e indireto, você escolher, por exemplo, colocar 2 luminárias difusas na sala e ficar aquela mesma iluminação na sala inteira, iluminando tudo da mesma maneira. O interessante é usar um pouquinho daqueles 3 tipos. A difusa, que além de ser alguma coisa leitosa no teto, pode ser de pendentes, abajures e coluna de piso. O facho direto, que são spots no forro ou spots até na laje, e iluminando quadros, iluminando o ponto mais focado. E a indireta, que pode ser no cortineiro iluminado ou um perfil LED indireto de fora a fora na sala, que ele não ilumina para baixo, ilumina para cima. Então fica o teto, ele vai refletir a luz e vai descer uma luz bem gostosa, bem macia. Então, usar esses 3 efeitos de iluminação. Número 4, colocar spots em cima de locais de permanência, por exemplo, sofás, onde a pessoa vai sentar. Então, não pode colocar spots nem em cima de onde a pessoa vai sentar e nem em poltronas. Evitar isso. E em mesa de jantar também, evitar de colocar spots onde a pessoa está sentada.
Um local que você pode colocar os spots que é bem agradável é na mesa de centro. Então tem o jogo do living, tem a mesa de centro, colocar os 2 spots ali, ele vai iluminar a mesa central, algum livro legal, um jogo e um aperitivo, alguma coisa que você esteja recebendo. E aquela luz, ela não vai parar ali. Uma parte dela reflete e até reflete no rosto das pessoas, então acaba às vezes iluminando o rosto das pessoas por dentro. Se você tiver objetos mais claros lá, por exemplo, se tiver livros de capa branca, você apagou o livro inteiro. Aí você tem 2 spots na mesa central. Se os objetos dessa mesa central forem um pouco mais claros, o facho de luz vai bater ali e vai devolver, então um pouco vai voltar para o rosto de quem está assim, próximo da mesa. Depois, número 5, a iluminação próxima da TV. Não ter iluminação próxima da TV. Então, a TV é uma fonte de luz, ela funciona melhor no escuro. A gente tem que deixar a iluminação da TV acontecer e acontecer no escuro. Então, assim, de maneira nenhuma, spot próximo da tela da TV e também não colocar perfil LED, que eu já vi muito projeto com perfil LED passando na frente da TV. Não pode colocar, não coloca, assim, não. E um local que, assim, no home theater acaba tendo que iluminar é porque normalmente tem um rack que tem umas 2 gavetonas e tem que colocar um pontinho de cada lado ali para quando você abrir aquela gavetona, você enxergar o que tem dentro. Mas afastado da TV, entendeu? Bem fora da TV, para não ter pontinho ali. Depois, 6, lâmpadas e perfil LED aparecendo. Não. A gente tem cada vez mais se preocupado com o ofuscamento, que é uma coisa que incomoda e não é agradável. Então, evitar lâmpadas aparecendo e evitar perfil LED aparecendo. Luminárias bem resolvidas em termos de design, a lâmpada já não aparece. Então, luminárias com bom design, que um bom designer desenhou, a lâmpada já não aparece. E perfil LED também. Nunca deve aparecer o perfil LED, gente. Então, mesmo que você queira colocar, que você acabe colocando o perfil LED na marcenaria, atrás da prateleira, ele deve estar acima do nível da prateleira. Então, a prateleira está aqui, pede para a marcenaria fazer um sulco de 2 por 2 centímetros, aí o perfil LED vai ali, o facho desce, mas você olhando a prateleira de frente, você não vê o perfil LED, vê só o facho de luz descendo. Lâmpadas também. O que acaba acontecendo um pouquinho no jantar é que tem diversos pendentes que são bonitos e a lâmpada aparece uma lâmpada leitosa. Então aí já é uma lâmpada própria para jantar, tem a lâmpada balloon, são lâmpadas leitosas que você não vê o filamento. Não é lâmpada cristal, com certeza no jantar não usa lâmpada cristal, que é aquela lâmpada que é transparente, que você vê o LED, né? Erro número 7. O spot para iluminar um quadro colocado muito próximo da parede. Então vamos supor que a parede está aqui e aqui tem um quadro. E você quer colocar um spot para iluminar ele. O facho de luz dele deve estar uns 70 centímetros. Entendeu? Então, assim, afastado 70 centímetros da parede para o facho de luz chegar no meio do quadro. É muito comum a gente ver aquele spotzinho colocado bem rente à parede. Então, ele acaba iluminando a moldura de cima, não ilumina o quadro bem, o quadro acaba fazendo uma sombra embaixo, fica assim, muito ruim. Então, afasta, se você tiver espaço uns 70 centímetros para o facho cair bem no meio do quadro e ficar bonitão, se não tiver esse 70, porque às vezes é uma circulação, depende do layout, né, como sempre, e pode ser 60 também, mas afastar esse spot para iluminar o meio do quadro. E número 8, fita de LED sem perfil, gente. Esse erro não pode acontecer em nenhum local da casa. 100% das fitas de LED tem que estar dentro de um perfil. Os quadradinhos da fita de LED não podem aparecer. Aquela fita depois, ela acaba descolando, acaba caindo. Então, sempre comprar o perfil LED de alumínio, o difusor leitoso, coloca a fita lá dentro, cola lá com a fita 3M para ela ficar coladinha lá em cima e coloca ela dentro dos nichos que você quiser. Tem assim, pode acontecer de um eletricista falar para vocês: "Ah, não, eu já instalei sem perfil e dá certo", não vai ter vida útil, não é bom. A lâmpada, aquela fita de LED não foi feita para ficar exposta. E muito menos na sanca. Aquela sanca indireta também é muito comum o eletricista falar: não precisa do perfil, pode colocar sim, é para colocar com perfil LED de alumínio, com o difusor leitoso, vai aumentar a vida útil da lâmpada, evita que caia pó em cima do LED e ela fica retinha, não começa a entortar e tudo mais. Então, sempre com perfil. Esses foram os 8 erros de iluminação que não é para fazer no living e as soluções para como deve ser feito. Então, gostaram do webinar? Muito bom, foi uma aula boa, né? Eu fico feliz que mais pessoas vão poder ter acesso a esse conhecimento e levar essas informações para ter um living bem iluminado.
Bom, então as pessoas que querem continuar e ter acesso à metodologia completa para um passo a passo, para você sair do zero, pessoas leigas iniciantes e planejar a iluminação do seu living para que ele fique confortável, eficiente e traga bem-estar e conforto, eu desenvolvi o curso, o Domina Luz Living, em 8 módulos, e vou explicar para vocês como vai funcionar esse curso. O primeiro módulo, boas-vindas, vou contar um pouquinho da minha história e a nobreza do ambiente living, por que ele é tão importante. Depois, o conceito de iluminação, luz quente, luz fria, lumens e watts, índice de reprodução de cores, e o HCL, que é o Human Centric Lighting. São os últimos estudos sobre a influência da iluminação no nosso dia. Por que é importante você fazer uma iluminação de qualidade, diminuir a intensidade de iluminação à noite, e tudo isso a gente vai explicar mais nesse segundo módulo. Terceiro, os efeitos de iluminação. Os 3 efeitos, direta, indireta e difusa. A gente vai dar um pouco mais de exemplo, mostrar foto, explicar como realmente fazer isso no seu living. Os tipos de iluminação, luz geral, decorativa e destaque, onde a gente vai usar isso no living. E 3 efeitos também que podem ser usados no living, que é o downlight, uplight e wall washer. Módulo 4, planejando a iluminação. As 5 perguntas essenciais para você pegar o seu living com a sua planta, no seu dia a dia, com a sua rotina. E a gente vai definir as 5 perguntas e no final a gente vai definir quais luminárias serão escolhidas. Depois 5 é um módulo de projeto de iluminação. Eu vou fazer 2 projetos de iluminação com vocês. Um é um apartamento ou uma casa sem forro de gesso e sem obra. Então, é uma pessoa que quer fazer o retrofit das luminárias, ela quer trocar as luminárias antigas por novas, eficientes, com LED, com a cor certa e tudo mais, mas não quer fazer obra, já está morando ou apartamento alugado. E o módulo 6 é um projeto com uma obra completa. Então, é como se fosse uma pessoa que está recebendo as chaves, vai fazer forro de gesso, pode soltar na parede um balizador, uma arandela, a gente vai soltar os circuitos, cortineiro iluminado, um projeto completo de iluminação, é esse módulo 6. Módulo 7, os 10 erros mais comuns em living, então o que não deve ser feito a ser evitado e como fazer direito, as soluções. Depois, módulo 8, as luminárias. A primeira aula é sobre LED integrado e lâmpada. Eu não sei se vocês sabem, mas as lâmpadas vão acabar e a gente vai mudar para o LED integrado, que a gente já usa há 4, 5 anos. Eu vou explicar esse LED integrado, como funciona, quais são os bons e tudo mais, como comprar e como escolher. Na segunda aula, eu vou dar 3 exemplos de cada tipo de luminária no living, luminárias que a gente usa, tem um bom efeito, tem um bom desempenho e recomenda. Então a gente vai fazer 3 exemplos de luminárias indiretas, 3 de embutidos, 3 de arandelas, pendentes, perfil LED, abajures e luminárias de piso. Agora os bônus, 3 bônus incríveis. Número 1, consultoria comigo ao vivo no Zoom. Número 2, suportes e dúvidas por WhatsApp, a gente vai atender dúvidas, dar suporte aos alunos. Número 3, visita em obra, eu quero visitar algumas obras. Então os alunos que moram em São Paulo, entrem em contato que a gente vai selecionar algumas obras para visitar. Esse é um curso que tem um número limitado de vagas, né? Com todo esse suporte, consultoria online, dúvida por WhatsApp, eu quero poder atender quem estiver planejando essa iluminação para realmente chegar no living bem iluminado, chegar no objetivo final, que é vocês fazerem a própria iluminação do living. E então ele tem um número limitado de vagas. Valor do curso, R$ 1.200 para vocês terem tudo isso, toda a assessoria, suporte e informações que eu adquiri ao longo desses 20 anos de projeto de iluminação. Garantia 30 dias ou o seu dinheiro de volta sem perguntas. Então você comprou o curso, deu uma olhada, leu um pouco, não gostou, querendo pedir o dinheiro de volta, a gente devolve. A segunda garantia que a gente vai dar é a garantia 90 mais 90 mais R$500. Como funciona essa garantia? Você compra o curso e aí você tem 90 dias para implantar as técnicas do curso, elaborar o seu projeto, comprar as luminárias, ver se ficou bom a iluminação da sua casa. Se você não ficar satisfeito, a gente faz 1 hora de consultoria no Zoom e aí você tem mais 90 dias para tentar elaborar a iluminação do seu living sozinho. Se no final desses outros 90 dias você não ficar satisfeito com a iluminação da sua casa, a gente devolve o valor do curso, os R$ 1.200 e mais R$500, só para te agradecer de você ter comprado o nosso curso e ter tentado fazer a iluminação. A gente quer que os alunos consigam realizar a promessa do curso, que é que um aluno leigo, iniciante, consiga elaborar a iluminação do living e fique bem iluminado, que ele consiga fazer isso sozinho, com suporte.
o aluno adquirindo conhecimento e implantando as técnicas do curso. Então agora você tem 3 alternativas, né? Ou você ignora tudo isso que você viu e deixa o seu living sem vida, sem conexão, disfuncional, o seu living que é o ambiente mais importante da casa. Segunda opção, você tenta aprender isso sozinho, você vai perder tempo, vai perder um pouco de dinheiro, sem a garantia que vai ficar bom e sem suporte. Ou 3, você adquire a metodologia do curso sem risco, porque tem a garantia de 30 dias. Estou disponível para as dúvidas, mandem perguntas aqui no chat, ou se não depois no Instagram da Clar, né, @clar_projetos_iluminação. O link do curso está aqui. E vamos nessa, pessoal, vamos dar andamento nisso para elaborar o projeto de iluminação, vocês comprarem as luminárias certas e ficarem com um living bem bacana, que vocês fiquem felizes e cheguem em casa assim, falando, nossa, cheguei no ambiente mais gostoso que eu podia chegar. O ambiente mais gostoso do mundo tem que ser a nossa casa, né?